Fala, Devs, beleza? É, eu me chamo Júlio, é, vou dar essa aula aqui de visualização de dados, é a última aula do nosso curso. Parabéns por terem chegado até aqui. Tenho certeza que estou falando com gente que está manjando bastante de Python e de programação. E, enfim, vamos lá, né? O tema da aula é visualização de dados em Python. E ela foi dividida em duas partes. Na primeira parte você tem uma parte que ela é meio teórica, né, de fundamentos de visualização de dados, que é uma parte muito importante, porque de nada vale, de nada vale não, né, mas de nada é, importa você saber fazer um gráfico bonito se você não sabe quando fazer esse gráfico, né? Você não sabe o que que esse gráfico está falando, esse tipo de coisa. Então, só dá um refresh, assim, em noções mesmo de visualização de dados. E a segunda parte vai ser uma parte de prática, em que a gente vai realmente codar e é uma parte mais mecânica de fazer os plots, de fazer os gráficos, esse tipo de coisa. Também, depois dessas duas partes, eu vou ter um apêndice, que eu vou mostrar uma forma um pouquinho mais completa de usar uma certa biblioteca que a gente vai mostrar, que é a Matplotlib. E ela tá no apêndice justamente porque, assim, não é a melhor forma de introduzir a biblioteca, pelo menos como eu julgo. E você pode fazer tudo que você quiser fazer, assim, nessa parte inicial sem saber essa forma. Mas é, por, por querer mesmo mostrar como funciona e pá, e para vocês terem uma ideia é, de como a biblioteca funciona, né? É, Mas é isso. Então, vamos partir para aula, né? Então vamos começar na nossa primeira parte, na parte de fundamentos. E a gente vai começar com essa pergunta motivadora, né? Por que visualizar dados? É, a gente tem que entender, né? Não entender, mas meio que ficar com essa frase de efeito na cabeça que gráficos contam histórias. Então, muitas vezes a gente quer visualizar dados e não visualizar, mas entender dados e você tá, sei lá, com uma tabela na sua frente. Aí você tem que ficar vendo linha por linha. E isso é absolutamente entediante, isso é chato, isso demanda tempo e muitas vezes você não entende o que está acontecendo. E quando você tiver muitas linhas é inviável. Então, para isso existe um artifício, né? Que é você desenhar uma coisinha, você fazer uma caixa, um eixo, outro eixo e desenhar alguma coisa que vai te dar uma ideia de como os dados estão funcionando, né? E isso é o que a gente chama de gráfico. É, Enfim, é impossível você viver sem ter que lidar com gráficos diariamente. Acho que tudo que está na nossa frente passou por algum gráfico de alguém que estava, sei lá, controlando um estoque, assim, com certeza sei lá, essa caixinha de fone portátil passou por um, por um gráfico, né? Ela foi um data point de um gráfico. Então é basicamente isso, né? É, Acho que todo mundo sabe assim, da importância de gráficos. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais dos tipos de gráficos. Só que antes de falar dos tipos de gráficos, a gente tem que falar de tipos de variáveis, né? Que variáveis são coisas que tomam valores, né? Então, sempre que a gente vai querer visualizar dados, esses dados eles são variáveis tomando valores. Então, sei lá, altura. A minha altura é a variável altura tomando o valor da minha altura. É esse tipo de coisa. Aí temos dois tipos de variáveis, né? Variáveis quantitativas e qualitativas. É, as quantitativas são aquelas variáveis numéricas, né? Podem ser expressas em formas numéricas. E são divididas em dois tipos: contínuas e discretas. As variáveis quantitativas contínuas são aquelas que tomam valores em um contínuo. Um contínuo é um intervalo contínuo de valores, uma reta. Se a variável tomar valores em uma reta, ela é uma variável contínua. Um exemplo é a altura mesmo. Porque a gente cresce, sei lá,
se colocassem uma régua num. Se um ser humano ficasse ali parado numa régua, enquanto ele crescia, você ia ver um crescimento contínuo. Então, altura é uma variável quantitativa contínua. Tempo também, né? Porque o tempo ele vai decorrendo, né? Você não. Pensando não em você pular de segundo para segundo, porque aí seria discreto, mas porque o tempo ele corre. Então, é isso. E as variáveis quantitativas discretas são aquelas que você pula de um valor para outro, né? Então, você tá é o que a gente chama de intervalo contável, intervalo mensurável. E aí, exemplos, claro, são número de pessoas em uma sala, porque o número de pessoas em uma sala não cresce em uma reta, cresce de pessoa em pessoa, né? Vai dando pulinho. Então, um pula para dois, pula para 3, pula para 4, pula para 5 e assim por diante. E gotas por centímetro cúbico em um balde também, porque gota vai. É, pinga uma, depois pinga outra, depois pinga outra e vai pulando de valores, né? Já as variáveis qualitativas são as variáveis que são expressas em formas categóricas. Então, são aquelas que não são expressas em formas numéricas e são divididas em dois tipos: variáveis qualitativas nominais e as ordinais. Variável qualitativa é como se fosse uma variável que toma como valores nomes, assim. É, uma, é um jeito de pensar, assim. Aí as qualitativas nominais são aquelas em que não há ordenação entre categorias. Então, se a minha categoria é sexo, por exemplo, é, a, a minha categoria não é sexo, né? As categorias são os valores que a variável sexo pode admitir. Então, tem a categoria homem e categoria mulher, categoria masculina, categoria feminina. E aí, você não tem uma ordenação, né? Então, você não pode dizer que homem é maior que mulher ou mulher é maior que homem, e essas coisas não fazem sentido. E, enfim, cor dos olhos também, né? Tipo, você não pode falar que cor do olho verde é maior que cor de olho marrom, esse tipo de coisa. É, E as ordinais já são aquelas em que há uma certa ordenação entre categorias. Então, faixa etária, por exemplo. Pensa, sei lá, criança, adulto, idoso. Você pode dizer que idoso, em um certo sentido, é maior que adulto, porque há um certo sentido de ordenação entre as categorias. Escolaridade também, tipo, ensino médio, ensino superior, etc., tem uma certa ordenação, que a ordenação ela é dada por uma certa coisa numérica que as categorias representam. Então, é isso. E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre gráficos que são propriamente para variáveis quantitativas. E o primeiro gráfico é um gráfico é, muito famoso tipo de gráfico, que é o gráfico de linha, né? O gráfico de linha, qual que é a ideia dele? Você tem vários valores e, assim, vários pontinhos que são observações, e você é, junta essas observações por uma linha. Então, um exemplo, né? O exemplo que eu botei aqui é o preço de fechamento ajustado das ações da Vale. É, eu tenho um- uma tabela com o preço das ações da Vale em uma coluna e a data em que esse preço foi observado. Aí eu vou lá e ploto. No eixo X eu boto a data e no eixo Y eu boto o preço. Aí você vai ter vários pontinhos, né? E eu vou lá e junto esses pontinhos com linhas. Aí, quais são as vantagens de você usar esse tipo de gráfico? É bom para examinar a tendência e ele é fácil de entender. Então, é muito fácil ver quando tem uma tendência é, fácil não ver, né? Mas meio que sugere, né? O gráfico sugere que você tá com uma tendência de queda, uma tendência de subida e esse tipo de coisa. E é muito fácil de você perceber isso, né? E aí aqui, a aplicação de um gráfico de linha é uma série temporais, que é justamente isso aqui que eu fiz, né? Série temporal é um conjunto de valores ordenados pelo tempo. Outro tipo de gráfico para variáveis quantitativas, que ele geralmente vai relacionar duas variáveis quantitativas, né? É o gráfico de dispersão, ou scatter plot. Ele é muito bom para você analisar a associação entre variáveis, então, quem já viu gráficos em que você faz regressão linear, geralmente você vai ter meio que uma nuvem de pontos
em torno da reta. E essa nuvem de pontos é justamente um gráfico de dispersão junto de um, de um gráfico de linha. A reta lá junto com os pontinhos, que a nuvem de pontos é o scatter plot. E aí eu botei um exemplo aqui, né? Que é que é um gráfico de dispersão em que no eixo X você tem anos de escolaridade, então uma variável quantitativa discreta, que dá pulinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5. E, e o wage, que é salário. Então, o salário que a pessoa ganha, e isso daí é em dólares, né? É o salário que a pessoa ganha é, em- e no eixo X você tem os anos de escolaridade dela. Aí, o que é legal de você ver, né? É você ver, por exemplo, que conforme você vai andando nos anos de escolaridade, né? Conforme os anos de escolaridade vão ficando maiores, mais comum você tem salários maiores, é, é mais comum você observar salários maiores, salários grandes. E isso é uma característica de gráfico de dispersão. Ele é muito bom para você analisar a associação entre variáveis. E aí, enfim, aqui eu estou analisando a associação entre anos de escolaridade e salário. Eu vejo que sugere que há uma relação positiva. É, para eu testar essa relação, eu teria que fazer alguma coisa estatística, ter um método mais robusto, mas olhando assim, eu tenho uma sugestão. Aí aqui você tem gráficos que associam variáveis quantitativas e qualitativas, né? Um deles muito utilizado é o boxplot. E o boxplot ele é muito legal porque você você meio que sumariza muitas informações e você consegue fazer comparação entre categorias. Aí aqui, esse é um boxplot que é, você tem renda aqui no eixo X, né? Então é rendimento anual. Aqui é em dólares também. E você tem duas categorias: pessoas que ganham anualmente mais que 50 mil dólares e menos que 50 mil dólares. Menos ou igual, né? Mas é bem difícil que alguém ganhe 50 mil dólares cravados no ano. Mas enfim. E aí você vê a distribuição de idade, né? É, a distribuição de idade para cada categoria. Aí, essa linha aqui, né, que é a mediana, você pode ver a mediana de idade para o pessoal que tem um rendimento anual maior que 50 mil dólares é maior do que a outra. Ah, e será que isso quer dizer que quem ganha mais do que 50 mil dólares tende a ter mais idade? Aí você começa a fazer várias perguntas e isso te leva a fazer, a, a testar esse tipo de hipótese e tal. Mas, enfim, o boxplot aqui eu posso ficar muito tempo falando desse boxplot, né? Por exemplo, é, você vê que a amplitude interquartil aqui ela é menor do que aqui, então isso aqui é mais centrado na mediana, né? Tem uma distribuição mais centrada na mediana, quanto pro outro ao contrário, esse tipo de coisa. Mas eu não tenho tempo para ficar falando muito disso, né? E aqui também o último gráfico que eu quero falar é o gráfico de barras, né? Gráfico de barras, a gente vê muito ele na forma de histograma, que é basicamente você vai botar no seu eixo X várias categorias e você vai ver a frequência de cada uma dessas categorias. Então você tem um gráfico de barras, que é um gráfico de barras de frequência. E aqui eu boto um exemplo, né, que a gente tem um dataset com pessoas do sexo masculino, pessoas do gênero masculino e do gênero feminino. E aí você vê a frequência de pessoas de cada gênero e você plota aqui, né? E isso é um histograma. E aí, enfim, não tem mais teoria, vamos para a prática. É, vamos, vamos agora começar a fazer na mão os nossos gráficos. Como todo gráfico precisa de dados para existir, eu peguei uma base de dados que ela meio que representa vários dados em relação a hotéis, né? Então, te dá uma ideia de demanda por hotéis em certas épocas do ano e tal. E isso tem muitas colunas.
Eu vou tentar falar um pouquinho brevemente aqui delas, né? Aqui a coluna hotel, ela é o tipo de hotel, tipo, se é um resort ou se é um hotel de cidade. É, is cancelled quer dizer que ela é uma variável que ela toma zero o valor dela. Se a reserva não foi cancelada e um se foi cancelado. Ah, um ponto importante. Cada observação dessa base de dados é uma reserva. Então, então é isso. E você tem várias informações sobre essa reserva, né? Que vai ser essa linha, esse data point. Lead time é dias decorridos desde a data de entrada da reserva. Então, quando o cara reservou e o tempo de chegada. Aqui você tem o ano de chegada, o mês de chegada, o número da semana de chegada. Então, sei lá, a primeira semana do ano é a semana um, a segunda semana é a semana 2 e assim por diante. Ah, aqui é o dia do mês que o cara chegou. É, isso daqui é quantas noites de fim de semana a pessoa ficou no hotel, ou reservou, né? E aí, isso aqui também é a mesma ideia, quantas noites de dia de semana a pessoa reservou ou ficou. Aqui é o número de adultos na reserva, aqui é o número de crianças na reserva, aqui é o número de bebês na reserva. É, aqui é o país de origem da pessoa que reservou. Previous cancellations é quantos cancelamentos de reserva a pessoa já fez antes de, antes de reservar, né, nesse hotel. Booking changes é o número de mudanças feitas na reserva até o dia é, do até o dia que a pessoa cancelou ou fez check-in. Aqui é os dias que a reserva estava na lista de espera, até que o consumidor, o cliente confirmasse, né? É, ADR, ela é, ela é o preço pago por cada noite dividido pelo número total de noites hospedadas. Então, é, você paga, é, você pagou, sei lá, no seu pacote uma certa quantidade e você ficou uma certa quantidade de noites. Aí você divide o quanto você pagou pela quantidade de noites que você ficou. E aí isso vai dar average daily rate, né? E customer type é o tipo de reserva. Se eu não me engano, eu cheguei a tirar essa coluna antes de ir antes de trazer a base de dados pra cá, né? Mas eu não tenho certeza, tenho quase certeza que eu tirei. Então eu não vou comentar dela agora, né? É, e aqui required car parking spaces espaço de estacionamento, né? Então vagas de carro que a pessoa na reserva quis. Total Special Requests, número de pedidos especiais que o cliente fez, e Reservation Status Date é data de última atualização de status da reserva. Então, sei lá, se o cara fez check-in e já foi embora, o dia que o cara foi embora é o dia a data de última atualização. E assim por diante. Aí, bom, a gente pode importar os dados, né? Eu já rodei essa célula aqui e vamos visualizar primeiro nosso dataset, né? É, então tá aqui o nosso dataset. Eu realmente dropei aquela coluna. É, aí, enfim, aqui é hotel, resort, hotel, resort, hotel, resort, hotel. Aí tem alguns que são city, hotel. Aí agora vamos checar se não há dados faltantes, porque a gente ia ter que limpar. Ahn, não tem, graças a Deus. E aqui a gente vai checar uma coisa, né? Quando você faz uma reserva, você tem que ter uma pessoa. Se não tem nenhuma pessoa, então porque isso é um erro de entrada, né? Quer dizer que a pessoa colocou na base de dados uma reserva que não tem nenhuma pessoa para nenhuma pessoa para ficar lá naquela reserva, né? Aí aqui o que eu tô fazendo eu tô pegando uma lista dos index dos índices, né? De todas as observações em que não tem nenhuma pessoa que está programada para ficar lá. Então eu vou ter uma lista de índices e se não tiver nenhuma pessoa se não tiver nenhuma observação sem pessoas para ficar lá no hotel, vai ser uma lista vazia, não vai ter nada.
Aí eu printei e aí, como a gente pode ver, existem várias observações em que isso acontece. E isso é um problema, porque isso vai bagunçar tudo. Vai bagunçar muita coisa, então a gente vai ter que dropar todas essas observações. Aqui o parâmetro in place é, equals true porque você quer que a sua base de dados esteja limpa, né? Sem essas coisas. Então, beleza. Então eu fiz isso. A gente pode, a gente pode agora rodar isso de novo para ver, né? E pera aí, para ver. Você pode perceber que retornou uma lista vazia, então deu certo. É, e aqui a gente pode pegar umas informações sobre as colunas, mas que a gente já tem alguma ideia, né? Quais colunas vão ser, tipo, objeto, int, etc. Enfim, aí agora a gente vai finalmente fazer os nossos gráficos, né? Começar a falar da primeira biblioteca, que é a Matplotlib. Primeiro, né, a gente vai importar a nossa biblioteca. Se você não tiver ela ainda, você dá um pip install. Aqui eu deixei em comentário porque eu já tenho baixada, né? Aí, enfim, como eu disse, né, uma das formas de você ver, de você visualizar variáveis categóricas, a relação de uma variável categórica com uma variável quantitativa, é você fazer um gráfico de barras, um histograma. E aqui eu já vou fazer um histograma do, da variável hotel, né, do tipo de hotel. Aí vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer. Essa sintaxe ela é bem usada. Então você basicamente bota PLT, que foi a sigla que eu usei para matplotlib, né? .pyplot. E aí você bota o tipo de plot que você quer. Então, se eu quero um histograma, eu boto ist. Aí eu abro parênteses e eu passo meu argumento. Aqui no caso eu estou fazendo isso aqui, né? Então isso aqui a gente espera que vá plotar um histograma. Então eu coloco isso aqui e eu preciso botar plt.show, que é para mostrar o gráfico. Eu posso tirar isso aqui para vocês verem o que acontece. Ó. Se eu rodar, o gráfico ainda vai aparecer. Só que ele aparece com essa coisa estranha. Por quê? Porque só tá aparecendo porque eu tô no notebook. Se eu tivesse em outro environment, se eu não me engano, eu não sei se tem outro que isso aparece, mas também não é para você usar assim. É para você botar show que essa coisa estranha ela desaparece. Aí, beleza. Aí aqui eu tenho aí aqui eu tenho o meu histograma, né? Você pode ver que tem mais observações de hotéis do tipo de cidade, não de resort. Só que esse plot não tá muito legal, porque ele não tá muito informativo, né? Tipo, se alguém não tá no nosso contexto aqui, na nossa aula, a pessoa não vai saber muito bem do que isso se trata. Tipo, até vai ter uma ideia, né? Mas é sempre bom você legendar e botar título nos seus gráficos. E aí, qual que é a forma que você faz isso? Você também escreve PLT, você bota um ponto, xlabel vai ser a legenda do eixo X. Aí eu vou botar a legenda do X vai ser tipo. Aí ylabel vai ser a legenda do eixo Y. E title vai ser o título. E aí você abre parênteses e bota uma string que vai ser o que você vai botar na legenda, né? Aí opa, rodei. Pronto, já tá lá. O nosso gráfico legendado, um título bonitinho. Agora, imaginar que eu quero fazer um gráfico de linha para a quantidade total de reservas nos dias do mês. Então, imagina que no dia 1, né, em todas as observações, tem, sei lá, 40 observações nas quais as pessoas reservaram para chegar no dia 1. E aí eu quero contar para todos os dias do mês. Eu quero fazer um plot que me mostra a evolução, né? Não vai ser bem uma evolução temporal, mas ela vai ser um gráfico de linha que vai mostrar uma certa coisa, né? Será que as pessoas chegam mais em dias 1 de mês? Será que as pessoas chegam mais em dias 30? As pessoas chegam mais em dia 15? Esse tipo de coisa. E eu posso fazer um gráfico de linha para isso. Aí, só que o problema é que na nossa base de dados a gente não tem essa informação já dada, né? A gente vai ter que fazer uma certa engenhariazinha para conseguir extrair essa informação. Aí o jeito que eu vou fazer vai ser assim, eu vou criar um dicionário vazio e aí eu vou iterar
em cada dia, né? Então, eu vou ter eu vou ter vários dias na minha coluna de dias de chegada. Aí eu vou iterar para cada dia. Se o dia já tiver nas minhas chaves, então eu vou somar um a contagem. Se o dia não tiver, eu vou dizer que a contagem está em um, né? Porque eu achei uma observação. E aí aqui eu vou printar para vocês verem como é que isso funcionou. Se você não entendeu esse código, não tem problema nenhum. É só porque eu estou mostrando, porque muitas vezes uma das partes de visualização de dados, para você visualizar dados, você vai ter que fazer bastante feature engineering, como a gente fala, né? Você vai ter que mexer bastante na sua base de dados até você conseguir plotar o que você quer. Aí beleza, né? Eu tenho esse dicionário. E aí aqui eu já vou mostrar uma coisa que a gente pode fazer. É que não necessariamente o que a gente vai passar vai ser, sei lá, uma coluna de um data frame. Eu posso passar uma lista e ele vai plotar os valores dessa lista. Aqui eu vou fazer um gráfico de linha. Só que gráfico de linha no Matplotlib você não coloca line plot ou line, sei lá. Você bota só plot mesmo. É. Aí Aí beleza. Aí a primeira coisa que eu boto aqui é o que vai estar no meu x. A segunda coisa que eu coloco é o que vai estar no meu y. E esse parâmetro aqui já é uma forma de você personalizar o seu gráfico. Eu vou personalizar meu gráfico tal que a, a linha vai ter que ser vermelha. Para mim eu quero a linha vermelha e é isso, eu vou plotar e vai ser assim. E aí aqui tá legendado do jeito que eu já mostrei e eu preciso botar o show para dar display no meu plot, né? Aí rodei. Aqui a gente tem o nosso gráficozinho, né? E, enfim, pode analisar tendências aqui, né? Legal que o dia que as pessoas mais chegam é em. Os dias não, né? Mas geralmente na metade do mês. Aí, beleza. Aí, como vocês viram, existem várias formas de você personalizar o seu gráfico. É... Aí agora a gente vai ver mais coisas ainda que você pode fazer com seus gráficos. Poder de personalização do Matplotlib é bizarro, assim, você pode fazer muita coisa. E não vai dar pra. De fato, não vai dar pra eu cobrir tudo aqui. E aí eu deixei realmente o link da documentação do Matplotlib para que vocês possam ver assim. E sempre que vocês quiserem customizar um gráfico de algum jeito que vocês quiserem, vocês podem buscar aqui. Mas aqui eu vou mostrar coisas que você pode fazer. Primeiro é que o Matplotlib ele contém vários temas. O que são temas? É meio que a forma que seu gráfico aparece. Então, aqui eu tô com o tema padrão. E aqui eu vou mostrar, aqui, quando você printa isso aqui, plt.style.available, você mostra todos os estilos, né, todos os temas que estão disponíveis. Aí você tem uma lista, né, em vários, vários, vários temas. E aqui eu vou mostrar alguns. Só que antes disso, eu vou usar, sempre que eu faço isso aqui, que eu mudo de tema desse jeito, eu vou mudar meio que para sempre que eu tiver nesse notebook. Então, sempre que eu for fazer um gráfico nesse notebook, eu vou estar usando esse tema. Só que eu nem sempre quero que isso aconteça. Então, primeiro eu vou ter que salvar o padrão para eu poder resetar pro padrão, né? E também não precisa entender esse código, mas enfim, sempre que eu faço esse copy aqui, é que eu estou fazendo uma cópia dessa coisinha aqui. plt.rc_params é meio que o status quo, assim. Quando eu importei o Matplotlib, tava assim. Os temas estavam desse jeito, tudo tava desse jeito. E aí eu meio que vou fazer uma cópia desse jeitão. Vou salvar numa variável para sempre poder voltar para ela quando eu não quiser mais usar um certo tema. Aí beleza, eu vou rodar essa célula. E eu vou mudar primeiro de tema pro tema Classic. Aí vamos ver como é que o nosso gráfico aparece, né? Aí beleza, eu vou rodar de novo isso aqui, pra gente ver como é que fica. Vi que ficou de um jeito bem legal, né? Ficou com esse negocinho cinza e pá, a gente já vê que fica diferente. Agora vamos pegar um mais legal, deixa eu pensar. Ahn, Dark Background, esse aqui é bem legal. Fica bem bonitinho. Aí eu vou rodar lá de novo também pra gente ver como é que fica.
preta por trás. Bem legal de ver as coisas, né? Fica desse jeito. Aí vou botar mais um aqui pra gente ver. Deixa eu ver o que eu coloco. Esse aqui eu não conheço, então eu vou colocar pra ver como é que fica. Fica desse jeito. É, não sei, eu prefiro os outros. Mas enfim. É, tem uma olhada, assim, tem alguns que são vários, são bem bonitos mesmo. Esse 538 eu gosto bastante. E eu vou deixar esse estilo, na verdade. Eu vou deixar esse estilo. Aí depois eu mostro pra vocês como é que faz pra voltar no padrão. Mas é simplesmente rodar essa célula aqui. Sempre que você rodar essa célula aqui, vai voltar pro padrão. Aí, bom, vamos parar de ficar vendo o tema e vamos fazer outra coisa. É, beleza. Agora imagina que eu quero fazer um gráfico de dispersão para ver a associação entre as noites que a pessoa que foram reservadas para você passar em dias e em fins de semana. E aqui a gente já vê que tem um problema, porque o título ficou em branco e o plot já é branco. Então eu vou voltar pro nosso padrão mesmo, velho de guerra. Enquanto 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 aquilo ali ficou rodando, vou rodar isso aqui de novo. Tá, beleza, voltou ao padrão. Aqui eu fiz um gráfico pra gente ver a associação, né, entre dias que o cara passou no fim de semana com dias não, né, noites que a pessoa passou no fim de semana com as noites que as pessoas passaram nos dias de semana, né? A gente vê que tem uma relação que parece nos sugere que tem uma relação positiva, né? Que conforme você vai aumentando suas noites passadas em fim de semana, você aumenta suas noites passadas em dias de semana. Só que, sei lá, imagina que eu quero personalizar esse gráfico tal que a cor dele vai ficar mudando conforme as noites que você passa em, em dias de semana ficar aumentando. Então, conforme o Y aumenta, eu quero que minha cor fique mudando. Aí eu posso fazer uma coisa. Dentro da função scatter, tem esse parâmetrozinho que é C. A gente vai ver o que esse C faz. Só rodando aqui pra gente ver. Ó que legal. Aqui eu tenho um certo grid de cores, né? E ele vai ficando cada vez mais clarinho conforme eu vou andando aqui no eixo Y, né? Aí, beleza, legal. Agora imagina que eu quero marcar no meu plot é, os dias médios passados, né? Os dias de semana médios passados, que a pessoa média passa. Aí o que que eu posso fazer? Eu posso fazer. Calma aí, eu posso fazer isso aqui. Uma linha horizontal que vai passar, vai meio cortar o gráfico em dois. Pra cá, você passou menos tempo menos dias de semana do que os dias médios e pra cima você passou mais. Então, vamos ver como é que faz. Você tem que usar essa AXH line, né? É, linha horizontal. E você bota um Y, porque é um Y mesmo, é uma coisa no eixo Y. Aqui eu botei que é a média dessa coluna. Line Style, que é como ela é, se ela é uma linha contínua ou se é uma linha pontilhada. Color, eu vou botar qualquer cor, que nesse caso eu botei a cor verde. A imagem que eu quero fazer, só que agora pros dias, pras noites de fim de semana, né? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá. Poxa, eu fiz alguma coisa aqui, peraí. Hum, tá, eu não tô fechando aqui. Roda, roda. Pronto, é isso. É, enfim. E aí, isso é bem legal, né? Você vê que é, boa parte dos os dados eles estão mais. Tipo assim, o seu scatterplot ele não te mostra isso porque ele tá meio que concentrando as coisas, né? Então, então a gente não tá vendo, mas em média você fica. Em média você tem
pessoas muito mais que permanecem em muito menos noites de fim de semana do que tipo, pessoas que passam 16, 8, 6, sei lá. Aí, bom, imagina que eu quero plotar um box plot da coluna lead time, que se a gente for lembrar, né, o que que é a lead time, que é essa coluna aqui, ela é o tempo de espera, né? Tempo de espera que você fez a sua reserva até o tempo em que você chega lá e faz check-in. Aí, pera aí, pronto aqui. Vou lá e faço meu boxplot. O que que eu faço? Eu boto essa função, né, ponto .boxplot, boto o meu título. ah, eu vou fazer aqui uma linha horizontal que é, vai me dar o tempo médio de espera. E aí a gente pode, por exemplo, ver se a mediana está próxima da média. O que que a gente pode tentar entender em termos disso, né? Botei essa label aqui, que é uma legenda pra minha linha que eu tô botando. E line style que eu já tinha dito, né? Color que eu já tinha feito em outra linha, que é a que eu botei pra ser azul. Só que, assim, eu pelo menos queria que esse gráfico fosse maior, né? E aí pra isso você pode usar essa funçãozinha aqui antes de você plotar, que é plt.figure. E aqui fig size que você controla o tamanho da figura, né? Aí aqui eu tô botando uma figura 8:10, né? Ver como é que ela fica. Aí imagina que eu boto uma 10:10 pra você entender o padrão. É, aí é isso. Aí imagina que eu não quero a legenda aqui, eu quero a legenda aqui, né? Na outra parte. Aí o que eu posso fazer? Eu posso botar é, plt.legend lock equals upper left. Uma coisa que eu não disse, mas que é importante, sempre que você faz uma linha, você pode legendar ela. Então, só que, assim, para você habilitar essa legenda, meio que você tem que escrever esse plt.legend. Então, se você não fizer isso e você só botar a legenda aqui, a legenda não vai aparecer. É, a gente pode testar isso, né? Imagina que eu vou lá e só rodo, a legenda não aparece. Aí, bom. Aí eu vou botar agora a legenda aqui. Aí, bom. Legal, né? Bacana. Só que assim, não tem uma forma de deixar esses gráficos mais bonitos sem que a gente precise ficar customizando toda hora. Será que não tem algum jeito? Outra coisa, se a gente quisesse fazer um box plot para as categorias, por exemplo, se eu quisesse fazer um box plot para cada categoria de is cancelled, que é se a reserva foi cancelada ou não. Eu queria poder fazer isso. Só que para fazer isso no Matplotlib é um parto. É chato. E também a gente vai ter que ficar customizando toda hora. E esse gráfico ele não parece muito profissional, né? Se bota isso assim, ele parece muito rudimentar. Assim, eu não colocaria em um relatório se eu trabalhasse nesse hotel, né? Então, a resposta para isso ela vem numa outra biblioteca, que é a biblioteca Seaborn. A biblioteca essa biblioteca ela é outra biblioteca de visualização de dados, né? Só que assim, é, os gráficos eles são mais esteticamente agradáveis com menos esforço. E também ela é bem fácil de usar. E meio que a forma de usar ela, as funções, o jeito que você escreve o código nela, é também muito parecido com a forma que você faz no Matplotlib. Então ela é bem legal de usar. E aqui eu vou importar ela, né, com o alias, a sigla usual, que é SNS. Se você não tiver, você dá um pip install, né? É, Aí, bom, eu vou importar. E aqui eu já vou fazer o que eu queria fazer, né? Que é um boxplot para as diferentes categorias de scans. Aí, enquanto isso aqui roda, né? Enquanto importa, eu vou falando o que que eu fiz. Aqui eu já deixei o meu fix size com 10:10, que eu quero um boxplot grande. Aqui, a sintaxe é muito parecida, né? Tipo, eu fiz plt.boxplot e aqui eu fiz sns.boxplot. Meu eixo X, eu vou botar essa coluna, né? A coluna que eu quero ver boxplot para cada categoria. E Y, que vai ser por que que você vai fazer o boxplot, eu vou botar lead time.
e data, que é de onde você vai estar botando os dados, né? Esse daqui é um parâmetro, isso aqui é o meu data frame, minha database, né? Se eu tivesse chamado de def, seria isso aqui. Só que aqui, como eu já tinha botado data, é data. Aí aqui, para você setar os títulos e as legendas, é do mesmo jeito que você faz no Matplotlib. Tipo, literalmente do mesmo jeito. A única coisa que muda é como você vai escrever para você fazer o seu gráfico. Aí, bom, eu rodei aqui pra gente ver como é que fica. É, Vê que já é bem mais bonitinho e tem uma cara bem mais legal, né? E as cores já são diferentes, as cores das caixas. É, a bolinha, ela não é desse jeito, que meio estranho. É uma coisa, é super legal, né? Aí, bom, imagina que eu quero fazer outra pergunta. A minha pergunta é, a proporção de cancelamento, então, a porcentagem de reservas canceladas, ela muda de país para país? É, qual que é a influência de outros fatores no cancelamento? Então, será que o tempo de espera, ele é uma coisa que importa no cancelamento, né? Se esperar mais faz com que a pessoa cancele, ou ou esperar mais faz com que a pessoa não cancele, porque, sei lá, é uma viagem planejada. A gente não sabe. Aí, para isso, a gente pode fazer várias visualizações. Só que, como eu já disse, boa parte da sua tarefa de visualização de dados vai ser deixar os dados numa forma que você possa visualizar do jeito que você quer. Então, aqui eu vou ter que fazer várias coisas. Primeiro, eu vou fazer uma função que calcula a proporção de cancelamento para cada país. Então, como você tem uma variável binária, uma variável dummy, é simplesmente você fazer a média de todas as observações tais que você esteja calculando naquele país, né? Então, sei lá, imagina que eu tô no eu tô tenho três observações da Coreia do Sul. Uma observação tem is cancel igual a 1, as duas outras têm zero. Se você fizer a média, que vai dar 0,33, já é a proporção de cancelamento, porque é uma variável é uma variável dummy, né? Quem já trabalhou com proporções em estatística, né, geralmente tem estatística 2, a gente sabe que é assim. Aí aqui eu tenho outra que é tempo underline espera, que calcula o tempo médio de espera para cada país. Aí beleza, rodei. É, as duas funções elas calculam médias, né? Então, é, aí eu vou criar dois dicionários, um dicionário em que cada chave é um país e cada valor, né? Cada valor para cada chave é a proporção de cancelamento, né? É a porcentagem de cancelamento. E aí tempos underline espera vai ser é, as chaves vão ser os países e os valores vão ser os tempos médios de espera. Aí rodei, acho que vai criar rapidinho. Aqui eu usei um dict comprehension, né? Que é basicamente a mesma forma que você faz um list comprehension, né? É, país, valor, for país em data country unique, né? Todos os valores únicos que tem nessa coluna. Aí eu vou criar um data frame com essas métricas e eu vou fazer outra coisa é, nesse data frame que eu vou botar a frequência de cada país, né? Então, simplesmente uma contagem de quantas vezes aquele país aparece no dataset. Aí, beleza, criei. Eu tenho agora o meu data frame. A gente vai ver como é que ele é. Aqui você tem proporção de cancelamento. Bem alta. Isso aqui é Portugal, né? Isso aqui é Grã-Bretanha, Estados Unidos, Espanha. Acho que isso aqui é Irlanda. 56%, 20%. Aqui tem tempo médio de espera. Aqui frequência, quantas vezes aquilo ali aparece no dataset, né? Uma primeira pergunta que a gente pode fazer é: a relação entre cancelamento e tempo de espera é igual para todo o país? Se sim, a gente vai esperar meio que uma relação linear, né? Meio que uma coisa. Tipo, se você mudou um pouquinho o tempo de espera, você vai mudar na mesma proporção sempre a taxa de cancelamento, né? Tempo médio de espera, você vai mudar na mesma proporção a taxa de cancelamento. Aí o que eu posso fazer é um scatter plot. Aí a gente vai ver uma coisa muito legal na personalização de gráficos no Seaborn. Meu eixo X vai ser proporção de cancelamento. Meu eixo Y vai ser tempo médio de espera. Meus dados, né?
vão ser a segunda não, a terceira é, observação até a 25ª. Rue, aqui é meio que você pode meio que fazer certas gradações na cor do seu gráfico. E aí aqui eu tô usando frequência. Qual que é a qual que é a ideia? O quão mais intensa for uma certa cor, um certo grid de cores, mais frequente vai ser aquele país no meu dataset, né? Aí beleza, plt.show. Aqui já tá devidamente legendado, porque eu deixei umas legendas boas no data frame. É que a gente pode ver, né? Não tem uma relação linear muito clara, e pá, então a gente vê que existe, tipo, meio que existe uma certa mudança no comportamento de impaciência de país para país, né? É, aí, muito legal, né? Você tem aqui países que são muito frequentes, países que são menos frequentes, e aí você pode tentar inferir, né? Ver o que essas coisas sugerem. Existe outro tipo de plot que você pode fazer, né? Que é aqui, que se chama strip plot. Ele é meio que a fusão de um histograma com um scatter plot, né? Aí aqui eu vou plotar para ver a relação entre cancelamento e tempo de espera para cada tipo de hotel. Aí eu fiz a sintaxe normal, né? E rua vai ser como eu vou diferenciar. Vou diferenciar por scancel. Vamos olhar um pouquinho para esse gráfico pra gente entender, né? É, se o ponto é azul, então não foi cancelado. Se o ponto é laranja, então foi cancelado. Aí aqui a gente tá vendo, a gente tá crescendo, né? O lead time, e a gente tá vendo se, é, se a reserva foi cancelada, né? Aí você pode ver, por exemplo, que antes de ver isso, você pode ver que para hotéis do tipo cidade, você tem é, você tem a presença de tempos de espera bem maiores do que em resort, né? Do tempo de espera que não aparecem em resort. Aí tem um ou dois pontos que despontam e tal, e onde você não teve cancelamento. Então, sugere que é uma coisa meio que intencional. Aqui, por exemplo, você está crescendo o tempo de espera e o cancelamento está aumentando demais. Sim. No resort isso não acontece tanto, tá vendo? É, e esse tipo de gráfico que você pode fazer no Seaborn, que não é tão difícil de fazer, só dar uma pensada e pá, assim, dá pra fazer, né? E olha quantas coisas você pode pensar. Aí o último tipo de gráfico que eu quero mostrar é um mapa de calor. O que é o mapa de calor? É mais fácil entender vendo. É, eu quero fazer um mapa de calor de uma matriz de correlação. Então eu vou fazer uma matriz de correlação que vai me dar o coeficiente de correlação entre cada coluna numérica do meu dataset. Então eu vou rodar isso aqui, para a gente ver o que isso aqui vai me dar. É, então olha aqui. Isso aqui é horrível de ver, é muito ruim de entender e tá em um dos porquês de que a gente tem que visualizar dados, né? Mas enfim, a correlação de tempo de espera com cancelamento. 0,29 é uma correlação positiva. Aí se ficar olhando isso aqui vai ser uma desgraça, vai ser muito ruim de ver. E aí para isso tem uma coisa chamada mapa de calor. E como é que você chama ele, né? Você bota sns.heatmap. Aqui você vai botar o seu é, a sua matriz de correlação, que eu chamei de correlações aqui. E olha que gráfico legal. É, você tem esse grid de cores, e esse grid de cores ele vai te dizer a intensidade da correlação, né? Então, conforme mais clarinho aqui, mais positiva é, né? Indo até 1. E aqui, mais escurinho, vai ser menor a correlação. É, até, até ser negativa, né? Aí a gente viu, né, aquela relação entre dias que a pessoa ficou. Noites que a pessoa ficou em dias de semana e noites que a pessoa ficou em fim de semana. E a gente pode ver que ela é bem alta aqui, né? Laranjinha. Que aqui já vai me dar uma correlação alta.
E, enfim, isso é uma coisa que você pode fazer com o Seaborn. E que com o Matplotlib não existe essa função, né? E aí agora a gente vai falar da nossa última biblioteca, que é a Plotly. A Plotly, ela é ela é usada para você fazer gráficos dinâmicos e interativos. Aí você, enfim, já está acostumado com isso, né? Você vai ter que instalar a biblioteca, importa ela. A gente vai importar desse jeito, plotly.express SPX. Tem uma que é GraphObjects, que as pessoas puxam como Go, mas eu gosto mais de usar APX e ela é um pouquinho mais fácil. Aí eu vou criar uma figura que vai ser um gráfico de torta. Não, um gráfico de torta, um gráfico de pizza. Vai ser um gráfico de pizza que ela vai me dar. é, Vai ser um gráfico de pizza para frequência em que certo país aparece no dataset, né? Aí aqui você tem uma sintaxe bem básica, né? E aí a última coisa aqui, template equals Seaborn, quer dizer que o tema vai ser Seaborn. Então o gráfico ele vai aparecer num jeitão de Seaborn. Aí vamos lá, eu vou rodar. Esse update traces é só para aparecer um certo texto, que o texto no caso vai ser o valor, né, da frequência, percent vai ser o percentual e label é, vai ser no caso o país. Aí vocês vão entender como é que cada coisa funciona quando o gráfico aparecer, né? Mas essa sintaxe ela é bem basicona, não precisa explicar muito. Olhando ela você vai entender. É, mas enfim, aí você tem esse gráfico aqui. Aí você pode ver que ele é interativo, né? É, Aqui você está vendo um gráfico de pizza para a frequência de cada país no dataset, né? Aí se eu quiser, tá bom, eu tô vendo aqui Portugal. Portugal tem bastante gente. Se eu não quiser mais ver, eu clico em Portugal, aí ele vai sumir. Eu clico aqui. Aí pronto, sumiu. Aí aqui Grã-Bretanha, eu vou tirar também, não quero ver. Aí tem esse novo gráfico de pizzas excluindo, né? Aí, enfim, tem várias coisas legais aqui, o nosso Brasilzão. É, é muito legal ficar brincando com esses gráficos, né? Enfim, aí eu vou começar a tirar pra todo mundo. Aí vai começar a aparecer cada vez mais países que aparecem com menos frequência, né? Aí o gráfico tipo, você vai ficar o gráfico vai ficando desse jeitão. Aí, agora eu vou mostrar um último plot que você pode fazer, né? Que é um gráfico de linha, só que interativo. Aí eu quero, lembrando, né, daquela nossa coluna chamada ADR, né, que ela te dá meio que o gasto médio por noite. Eu vou fazer um data frame em que ele vai me dar o ADR médio em cada mês para diferentes tipos de, de hotel, né, de resort ou city. Aí aqui eu só vou rodar o código, mas se você quiser parar e olhar esse código no notebook, ele tem a mesma ideia de outros códigos, é, de outros códigos que eu já mostrei aqui, né? Eu vou criar uma lista chamada meses ordem só para me dar uma ordem de como botar o index e depois para fazer o plot, que eu quero que primeiro apareça janeiro, depois fevereiro e pá. Aí eu vou criar meu data frame e ver como é que ele tá. Ele tá desse jeito. Esse é o ADR médio para resort em janeiro. Esse é o ADR médio para cidade em janeiro e é isso. E aí eu posso criar um gráfico interativo com uma linha, com muita pouca coisa, e eu só vou colocar um título. Só vou botar aqui o meu data frame e eu vou botar um título e acabou. E já vai aparecer. Pra vocês verem como é fácil. É, Aí é isso. É, Aí você tem um gráfico já interativo. Você pode ver, você pode mexer nele, pode ver várias coisas legais, né? Aí uma coisa muito legal também, que é muito útil, por exemplo, quando você tem um índice com muitos valores, é que você pode meio que dar zoom em um certo período, ó. Então aqui, por exemplo, é um período que começa em abril, né? E vai até meados de julho, né? Eu posso continuar dando zoom, continuar dando zoom, continuar dando zoom. Aí eu aperto duas vezes para sair do zoom. Enfim, é, é isso. Então, era isso da primeira parte não, né, da minha aula. Aí aqui, os últimos minutinhos eu vou gastar falando do apêndice, né? Se você
não quer ver, se você não se interessa, se não vai ter nenhum prejuízo. É só porque eu queria mostrar mesmo. É, dar meio que essa ideia de como o Matplotlib funciona. Enfim, então se você chegou até aqui, parabéns, você viu a última aula do curso. E, enfim, espero que você tenha gostado. É, qualquer dúvida, a gente está à disposição. E, enfim, é isso. Então agora a gente vai, para você que ficou para ver o apêndice, a gente vai mostrar aqui como é que funciona é, um pouquinho mais formalmente como funciona o Matplotlib. Aí, enfim, vejam essa figura. É, um plot no Matplotlib, ele é composto por duas coisas. A figure, que vai ser o plot inteiro, a figura inteira, a foto inteira mesmo, e os axes, que é meio que cada axis é um plot. Só que a gente vai falar que ele é um subplot. A gente vai falar que a figura inteira é um plot e cada axis é um subplot. Então, a figura inteira é a imagem zona inteira. Cada axis vai ser uma coisa que a gente vai botar dentro da nossa figura, né? Aí, enfim, aí a gente vai ter que começar a fazer as coisas de um jeito diferente. Aqui, vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu vou botar fig x equals plt.subplots. E a gente vai só dar show. Olha o que isso aqui me cria. Isso vai me criar uma figura com um axis, só que com nada dentro. Aí, eu vou ter esse AX aqui. Esse AX é o único axis que eu criei. E imagina que eu quero plotar coisas nele. Imagina que eu quero fazer um scatter com da ocorrência de adultos e crianças nas observações, né? Aí como é que eu faço isso? Ao invés de chamar PLT, eu chamo AX, porque eu estou falando que eu quero fazer no AX um scatter, aí eu boto as coisas dentro do mesmo jeito, e aí eu não boto mais title, eu boto set title. E aí set x label, set y label. Aí eu vou rodar pra gente ver como é que funciona. Aí beleza, eu fiz o meu scatterzinho. Aí eu posso botar esse 1, 2 no meu subplots. O que é esse 1, 2? Esse 1, 2 quer dizer que eu estou criando uma linha e duas colunas. Vamos ver como é que fica. Ó, estão vendo? Eu tenho eu tenho duas axes, uma figura. Ó, podem ver que eu estou arrastando a imagem uma figura, só que eu tenho duas axes. E aí imagina que eu quero colocar coisas dentro dessas axes, né? Aí eu vou ter a axis 0, que é a primeira, que é a da esquerda, e a axis 1, que é a segunda. Aí beleza, eu vou botar os scatterzinhos, né? Na primeira scatter eu vou ter uma scatter de adultos com crianças e da quantidade de bebês com quantidade de crianças. Aí beleza, rodei. Aí o jeito de que você coloca as coisas é desse jeito, né? E aí aqui, como eles meio que compartilham o mesmo eixo Y, eu simplesmente coloquei o eixo Y na esquerda, só pro primeiro X, e já ficou pro outro. Porque realmente é o mesmo eixo Y. E aí vocês estão vendo como é que faz, né? E aí a última coisa que eu vou mostrar é quando você faz 2, 1 e você quer. E como é que você controla o tamanho da figura, né? O tamanho da figura você coloca depois da quantidade de linhas e colunas que você quer. A gente vai rodar aqui para ver como é que funciona. Aqui eu tenho duas linhas e uma coluna. E o jeito que você coloca é o mesmo jeito. Só que agora o primeiro X é o de cima e o segundo X é o de baixo. E aí o jeito que você coloca é do mesmo jeito, 0 e 1. Não tem não tem nenhum segredo. Aí eu vou lá, rodei e dessa vez eles vão compartilhar a mesma legenda no eixo X, porque dessa vez o mesmo eixo é o eixo X, que é da ocorrência de adultos, né? E é isso. Essa é a parte do apêndice. É, se você ficou até aqui, obrigado pela curiosidade, obrigado pela atenção. Também obrigado por ter visto o nosso curso, né? Por ter confiado na gente. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, a gente está à disposição.
E é isso, vejo vocês em breve. Muito obrigado, gente.